Lucas capítulo 16, versículo 22, diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Os salvos estão numa forma de existência consciente. A parábola do rico e Lázaro nos ensina que os que morrem continuam existindo, embora sem corpo, estão conscientes da vida terrena que tiveram, e do que se passa com ele depois da morte. O texto é uma parábola, mas a verdade central não teria sentido se após a morte a pessoa não continuasse a existir. Outro texto é Apocalipse 6, 9 e 10, onde se lê que as almas do que havia sido morto por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, estavam clamando a Deus por justiça. Mesmo sem corpo, eles estavam existindo e conscientes do seu estado e da sua relação com Deus. Os salvos estão com Cristo no paraíso. Jesus afirmou ao ladrão convertido na cruz: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Em Lucas 23, 43. No Novo Testamento, a palavra paraíso designa o céu, a morada de Deus e aos salvos. É o lugar onde Jesus entrou depois da sua ascensão. Em Hebreus 9, 24, onde ele está e recebe o crente ao morrer. É para lá que os salvos vão, imediatamente após a morte. Os salvos estão aperfeiçoados. Em Hebreus 12, 23, fala dos espíritos justos aperfeiçoados, com referências que morreram no Senhor. Eles estão livres de toda e qualquer imperfeição, por isso gozam da perfeita comunhão com Deus. O apóstolo Paulo diz que Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos e culpáveis e irrepreensíveis diante dele. Em Colossenses 1, 22. Ao deixar esse mundo, o cristão é aperfeiçoado no seu conhecimento de realidade espiritual, e no seu caráter, na sua personalidade, na sua relação com Deus. Os salvos já estão no gozo da salvação. Os que morrem e creem em Jesus entram imediatamente no estado da existência feliz. As fadigas do corpo e a tribulação do espírito cessam. Todo o peso da maldição do pecado que caiu sobre o homem e o mundo fica para trás. Mas ainda não é o fim. Falta o corpo glorificado. O galardão das obras é o novo céu e a nova terra. Em Apocalipse 21, 1. A glória ainda será maior no estado final. Os salvos. Agora os não salvos, que é os ímpios. Os não salvos também estão numa forma de existência consciente. Na parábola do rico e Lázaro, ambos estão existindo depois da morte, sabedores da sua existência e condição diante da justiça divina e do destino eterno. Porém, a condição dele é diferente. Os não salvos estão sem Cristo no Hades, ou no inferno. Jesus diz na mesma parábola que o rico morreu e foi sepultado. Achou no Hades, ou inferno, dependendo da tradução. Hades é a tradução grega no hebraico, Sheol, do Antigo Testamento. Sheol era o termo usado para referir, de modo geral, ao lugar para onde vão todos os mortos, justos e injustos, e pode ter o sentido de túmulo e sepultura. Assim, também a palavra Hades, no Novo Testamento, pode ser traduzida de várias maneiras, como túmulo e sepulcro, ou inferno. Outra palavra grega usada no Novo Testamento, para referir ao lugar, a condição do ímpio, no além da Guiena. O termo transliteração da palavra hebraica, Vale de Rinom. No tempo de Jesus, Guiena representava o estado final das pessoas que vivem sem Deus. Joaquim Jeremias, o erudito no Novo Testamento, faz uma afirmação interessante acerca do significado de Guenas e Hades. O Hades recebe o ímpio no período entre a morte e a ressurreição. Entre o Guena é o lugar da punição, designado permanente no julgamento final. O fato é que os que partiram sem salvação estão no Hades ou no inferno, sem a companhia de Cristo dos salvos. Estes estão no paraíso. Os não salvos estão em sofrimento. Na parábola, Jesus diz que o rico estava no Hades, inferno, em meus tormentos. Os que morrem sem o perdão de Cristo levam consigo pecados e seus efeitos eternos. Eles já estão num estado de punição, porque não aceitaram a reconciliação com Deus e estão aguardando o julgamento e o estado final em Apocalipse 20, 11 ao 15, que é o juízo final. Ei, ímpio, entrega a sua vida a Jesus, antes que seja tarde demais. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, antes que seja tarde demais. A Bíblia fala em Ezequiel que quando o ímpio se converte, ele viverá. Ei, cristão, se santifique. É hora de nascer de novo. Se arrependa, abandone e renuncie o pecado. E se enche e esvazie de si mesmo, para que Jesus possa nos encher. Busque as coisas do alto, o reino de Deus em primeiro lugar. Conta aí Colossenses 3:1 e Mateus 6:33. Ei, cristão, esteja preparado e vigilante. Prepara-te, igreja, para te encontrares com teu Deus. Jesus virá, o juízo virá. Amém? Então, onde passará a eternidade? Céu ou inferno? A escolha é sua. Deus te abençoe, Pai de Jesus, em seu coração.